Deus seja louvado. Querida Irmandade, eu vou nesse instante gravar um vídeo a qual eu tinha prometido, tanto para a Irmandade como para os servos de Deus da congregação, quanto para os servos de Deus de outras igrejas, a qual eu já disse, eu relato que o Senhor vem para salvar um povo bom, zeloso de boas obras. O Senhor não vem levar placa de igrejas. Então, estou gravando para contar para todos como o Senhor me chamou para servir a Ele na congregação cristã no ano de 1993. Querida Irmandade, eu quero dizer para vocês que no ano de 1986 eu fui servir a Deus numa igreja e lá o Senhor despertou em mim os dons que Ele já havia me concedido desde quando Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele já tinha me adonado. E quando eu fui para a igreja em 1986 ali, o Senhor recendeu em mim os dons de profecia, dom de revelação, dom da palavra, e ali eu pregava a palavra de Deus, fiquei vários tempos pregando a palavra de Deus. E numa madrugada eu estava dormindo, quando o Senhor bradou uma grande voz, eu ouvi quando Ele disse: eis que eu te darei um filho. Eu disse: Senhor, eu já tenho 4, porque eu já tinha 4 crianças, Irmandade. E o Senhor de novo disse: eis que eu te darei um filho. Eu disse: Senhor, eu já tenho 4. Aí o Senhor falou ali mais uma vez: eis que eu te darei um filho. Eu disse: Senhor, eu já tenho 4. Aí o Senhor me disse: pois terás 5. E aí, querida Irmandade, eu logo fiquei esperando o 5º filho. Assim que o Senhor falou, eu fiquei esperando a quinta criança, né, o 5º filho. E ali, querida Irmandade, passou um tempo, e foi passando os tempos, querida Irmandade, passando os meses. Aí um dia eu havia passado um aborrecimento muito grande, querida Irmandade, com uma pessoa. E naquele momento aí eu disse assim: olha, fica aí com as crianças que eu vou dar uma voltinha ali, logo eu volto. Mas eu não sabia, querida Irmandade, que o Espírito Santo de Deus estava me conduzindo na congregação cristã no Brasil. Eu não sabia. Eu saí andando um pouquinho apenas para enterter a cabeça e andei por muito longe. Quando cheguei até perto da congregação, eu não conhecia a congregação cristã, nunca tinha ido na congregação cristã. Quando eu cheguei por perto, eu olhei e disse para mim mesma: meu Deus, mas o que eu vim fazer aqui? Porque ali é a congregação cristã, aquela igreja é a congregação cristã. Eu estava vendo só o teto, Irmandade, só o teto da igreja, bem longe da onde eu estava, né? E ali eu falei: Senhor, eu vou lá nessa igreja, eu nunca fui nessa igreja, eu vou lá. E de repente, querida Irmandade, eu cheguei até o portão. Quando eu estava indo, querida Irmandade, encontrei um senhor, um homem, e disse para ele: como que eu faço para chegar naquela igreja ali? Ele falou: é a congregação cristã no Brasil. Eu falei: então, mas como que eu faço? Por onde eu passo aqui para chegar até lá? Aí ele disse: olha, eu não sei, mas tem pessoas, eu vejo crentes da congregação passando por ali, pelaquela rua e indo lá. Aí eu agradeci ele e fui pelo caminho que ele me indicou. Chegando lá, querida Irmandade, eu vi um irmão que estava ali no portão. Eu disse para ele assim: boa noite, eu poderia entrar dentro desta igreja? Ele disse para mim: pode, minha filha, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Aí naquele momento eu pedindo licença: então com licença, irmão. Aí entrei ali na igreja, me sentei no último banco, porque não tinha, a igreja estava transbordando, a central muito grande, mas estava transbordando de irmãos. E eu fiquei ali sentada no último banco. E ali, querida Irmandade, na minha frente, no banco da frente, estava sentado 3 moças, 3 jovens.
E naquele momento, aquelas 3 jovens estavam conversando e falando sobre rapazes. E eu ali querendo ouvir a palavra lá da frente, lá da tribuna. Hoje eu sei, antes eu chamava púlpito, lá do púlpito, né? Eu vendo ali aquele homem ali pregando a palavra de Deus lá na frente, querida irmandade, queridos irmãos e queridos irmãos da Assembleia de Deus, da querida Assembleia de Deus, queridos irmãos das igrejas, queridos irmãos que são fiéis a Deus e que irão também, como todos nós, morar no céu um dia, no dia do arrebatamento da igreja. Eu estou gravando para todos, para todos os países, nações e línguas. Eu estou gravando esse vídeo, a qual eu tinha prometido. Então, querida irmandade, eu ali sentada no último banco, as moças conversando, só que elas não paravam de conversar. E a realidade que eu tenho que contar o que aconteceu, elas estavam falando sobre jovens, sobre rapazes, sobre namorado. E eu ali querendo ouvir a palavra de Deus que vinha lá da frente, e eu não estava conseguindo ouvir. Aí eu falei, Senhor, eu estou aqui, quero ouvir a palavra que vem lá de longe, lá da frente, lá do púlpito, eu dizia. Então, Senhor, como eu faço? Eu não quero ouvir as moças falar sobre namorado, eu quero ouvir a tua palavra. E naquele momento, querida irmandade, queridos povos, nações e línguas, todos os servos de Deus, de todas as igrejas que são fiéis a Deus, estou contando para vocês esse testemunho. Aí naquele momento o Senhor veio com grande poder sobre a minha vida, e aí o Senhor tapou meus ouvidos, a qual eu não ouvia mais a voz das moças, e eu só via que as moças mexiam com a boca, conversando, falando sobre namorado, mas eu não ouvia mais a voz das moças, das jovens. E ali naquele instante, porque o Senhor diz, sim, no momento elas teriam que estar em silêncio, porque o Senhor diz, guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas pode esse testemunho também será um exemplo para quem ouvir também, para sempre guardarmos nossos pés quando entrarmos na casa de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E naquele momento, querida irmandade, queridos servos de Deus, sem acepção de pessoa nem de placa de igrejas, naquele momento ali o Senhor tapou meus ouvidos, eu não ouvia mais, e eu comecei a ouvir muito forte a palavra de Deus que vinha lá de longe, lá da frente. E naquele momento o servo de Deus, a qual hoje eu o conheço, mas eu não posso dizer o nome dele, o servo de Deus muito usado por Deus, naquele momento ele disse, abre a Bíblia, começou ali a pregar a palavra, falando ali sobre a arca de Deus. E naquele momento ele dizia, eis que o homem não podia tocar na arca de Deus, mas a arca de Deus, quando ela foi caindo, o jovem tocou na arca de Deus, não era para tocar na arca de Deus. E você que entrou aqui nesta noite, a arca de Deus na terra, você que entrou aqui nesta noite, está sentada no último banco, o Espírito Santo te diz que você é a arca de Deus na terra, aquele que tocar em ti morrerá. E disse assim, para você saber que é contigo que eu falo nesta noite, você entrou e sentou no último banco, para que saibas que é contigo que eu falo nesta noite. Eu te digo que você está com os braços todo arrepiado aí no banco, eu estava, querida irmandade. Ele falou, o Espírito Santo de Deus arrepiou seus braços aí para você saber que é contigo que eu estou falando. Tu és a minha arca na terra, aquele que tocar em ti morrerá. E foi falando a palavra, e eu recebendo aquela palavra, e disse, Senhor, como é que pode? Eu não sirvo a ti nesta igreja, nesta congregação, eu sirvo a ti, mas em outra igreja, eu sou pregadora da tua palavra. Entrei aqui pela primeira vez nesta noite, como é que pode ser comigo uma palavra dessa? E o Senhor dizia, é contigo mesmo, filha, que entrou nesta noite. Fica aqui dentro, filha, eu te trouxe para este lugar, permaneça aqui dentro, filha. Me sirva aqui dentro. E eu ouvindo aquela palavra, querida irmandade.
Aí depois fui para casa, passou-se os dias, chegou em casa três irmãs, apareceu em casa três irmãs da Obra da Piedade, também não vou dizer o nome delas. Elas chegaram e disseram para mim, eu acredito, claro, que elas me viram na igreja, né? Não me conheciam só de me ver assim, mas não me conheciam. Só algumas vezes que deve ter me visto. Aí elas chegaram, bateram palma e eu fui atender. Elas disseram para mim: eu posso entrar na sua casa? Você me recebe? Você é pregadora da palavra de Deus, né? Você é de outra igreja, mas você me recebe? Recebe nós três dentro da sua casa? Eu disse: recebo, em nome do Senhor Jesus, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Recebo sim, pode entrar. Elas entraram ali e conversaram comigo, querida irmandade. E aí depois elas, sempre, de vez em quando, ia em casa me ver. Até o dia que eu fui convidada por uma delas, ela me disse: hoje tem um santo batismo lá na igreja, na central. Você não quer ir ver o batismo? Como é o batismo na congregação cristã no Brasil? Eu disse para ela: vou sim, irmã. Eu irei sim. Aí ela me disse: eu passo aqui e te pego de carro. Nós vamos. Você vai ver como que é o batismo na igreja. Aí eu fui, querida irmandade. Sentei-me no banco, não teve ninguém que me mandasse batizar. Ninguém ficou me importunando, dizendo: vai batizar, você tem que batizar, você tem que batizar, não. Eu fiquei ali, vendo as pessoas se batizarem, quando eu senti uma força muito grande, que me tirou do banco, me fez ficar em pé. O Espírito de Deus me tirou do banco e disse para mim: vai, filha, se batizar, descer as águas do santo batismo. E ali, querida irmandade, é claro que eu já tinha me batizado em outra igreja, mas ali é tão forte o poder de Deus quando é para você se batizar, tanto quem já se batizou como quem não se batizou ainda. É o Espírito de Deus que toma a pessoa. Eu sou prova viva, e ele faz com que você levante e vai até na frente se batizar. Não tem como ficar no banco, irmandade. Perdoe, querida irmandade, por esse segundo de tosse. E ali, querida irmandade, eu fui ali, eu olhei para uma irmã e disse: irmã, eu disse para ela assim: irmã, eu posso ir lá na frente me batizar? Ela disse: pode, minha irmã. O que você está sentindo? Eu falei: eu estou sentindo uma força muito grande me levando, e não é ninguém que está me segurando, é o Espírito Santo. Ela disse: vamos, irmão, o Espírito Santo está te chamando. Aí eu fui, irmãos, desci as águas do santo batismo. Estou servindo a Deus nessa graça santa e poderosa, e digo para vocês que a criança que eu estava esperando, quando eu desci as águas, foi no mês de maio do ano de 1993, maio, quando foi em junho a criança nasceu. A criança nasceu, querida irmandade, no dia que eu estava para ir para a maternidade. As irmãs também chegaram em casa, a mandado do Senhor, porque elas chegaram em casa e um pouco mais tarde eu fui para o hospital. Elas me levaram. Na hora que eu fui entrar no carro, querida irmandade, naquele momento, o Senhor disse para mim: está esquecendo alguma coisa? Eu disse: não, Senhor, não estou esquecendo. Ele disse: tá sim, está esquecendo o seu véu. Pega o seu véu e põe na bolsa, porque você vai precisar dele. Aí, querida irmandade, eu falei: irmã, o Senhor me mandou buscar meu véu. Ela falou: vai buscar. Eu fui pegar o meu véu, coloquei na bolsa. Quando, querida irmandade, pela madrugada, às 2h pouco da madrugada, o meu filho nasceu. Assim que ele nasceu, o bebê nasceu, querida irmandade. Quando ele nasceu, no dia 25 de junho, querida irmandade, lá pela madrugada, às 2h pouco da madrugada, ele ficou ali no berçário, ficou ali e as enfermeiras não me levaram ele. E eu já tinha, como eu disse, eu já tinha 4 filhos, né? Que quando o Senhor disse que eu teria 5. E ali, querida irmandade, ali amanheceu o dia e eles não me trouxeram, levaram todos os bebês, menos o meu.
Ele nasceu ali no Hospital Estadual, aqui em Presidente Prudente, São Paulo. E aí não me levaram. Quando foi às 15 horas, uma enfermeira foi e falou assim para mim: vamos lá no berçário ver o seu bebê? Aí eu fui lá, querida Irmandade, eu ainda não tinha escolhido o nome dele. De todos os meus filhos eu havia escolhido o nome, mas dele não tinha escolhido o nome. E aí, na hora que eu entrei ali, ele estava na incubadora. O médico falou para mim: mãe, a senhora sabe qual é teu filho? Eu falei: qual que é, doutor, desses aqui? Ele disse: a senhora está encostada na incubadora dele, mãe, é esse bebê aí. Querida Irmandade, um bebê lindo, grande. Quando o médico falou: pode tocar nele, mãe, pode tocar nele. Quando eu coloquei a mão para tocar na perninha dele, ele estava dormindo, ele abriu os olhinhos para mim e olhou para mim, querida Irmandade. Naquele momento eu disse: seu nome será Lucas. O médico estava perto de mim e falou: o nome dele é Lucas? Falei: o nome dele é Lucas. Eu falei: doutor, o senhor sabe quem foi Lucas na Bíblia? Ele falou: não sei. Eu falei: Lucas foi um médico. Lucas na Bíblia foi um médico. Ele ficou todo feliz porque ele sendo médico, querida Irmandade, ele sorriu. Falou: um médico? Falei: sim. E aí, querida Irmandade, ali naquele momento ali, depois a criança ficou no hospital, ficou lá mais uns dias, eu vim para casa. Ele tinha tido uma sequela do parto, querida Irmandade. E aí a criança tomou o líquido amniótico, ele tomou, foi para o estômago dele e ali foi eliminado, né? Os antibióticos eliminaram aquela água. Mas aí, querida Irmandade, a água que subiu para os ventrículos do cérebro ficou acumulado ali. Então a criança ela não chegou a andar, não chegou a sentar. E depois, em 1995, ele estava com 1 ano e 6 meses. No dia 10 de janeiro de 1995, o Senhor o levou. Querida Irmandade, ele ficava sempre internado e eu com ele no hospital. E ali, querida Irmandade, teve um dia que ele saiu do hospital e saiu à tarde. E quando foi bem à noite, ele ficou bem assim, de ruinzinho à noite. E eu coloquei ele para dormir ali, querida Irmandade. Aí na hora que eu coloquei ele para dormir, eu falei: Lucas, a paz de Deus. Aí ele colocou as mãozinhas em cima da barriga e ali fechou os olhinhos, mas eu pensei que ele ia dormir, querida Irmandade. Eu estava tão cansada. Falei: enquanto você dorme, filhinho, eu também vou dormir um pouco. Mas aí eu não sabia, querida Irmandade, que o Senhor estava recolhendo ele. E ali, querida Irmandade, quase para amanhecer o dia, era horário de verão, os primeiros horários de verão que estava aparecendo. E ali ele de manhã, umas 6 e pouco da manhã ali, eu tive um arrebatamento. Eu estava deitada, querida Irmandade, mas deitada de lado e minhas pernas no chão, meus pés no chão, porque eu disse: vou ficar como um soldado, com os pés no chão, porque se ele precisar de mim, eu estou pronta para atender, para cuidar dele. E aí, querida Irmandade, naquele momento que eu comecei a dormir, o Senhor me levou como assim, até em frente à minha casa, em pé no asfalto. E naquele momento eu olhava para o céu, vi escrito em hebraico assim, dizendo: antes das 24 horas eu o recolho. Eu abaixei a minha visão, olhei de novo, estava escrito: antes das 24 horas eu o recolho. Aí naquele momento, quando eu acordei assim, que eu já estava com os pés no chão, só firmei meus pés como um soldado ali. Naquele momento eu olhei, o Senhor tinha acabado de recolher. No momento que eu olhei pela última vez, ali estava escrito, querida Irmandade: antes das 24 horas eu o recolho. Eu vi as nuvens abertas e soldados, milhões e milhões de soldados marchando, 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 todos os soldados do mesmo tamanho ali marchando. E quando ali foi entrar o último soldado na nuvem, ali o soldado bateu ali o coturno, ali bateu forte, como se batesse no chão. Aí a terra estrondou, houve um estrondo muito grande, a nuvem se fechou e o Senhor já tinha recolhido a criança, o meu filhinho, querida Irmandade. Aí, querida Irmandade, depois, não vou nem contar para vocês por tudo que eu passei, por provações
Porque assim que eu me batizei, provações e provações e provações e provações, mas o Senhor sempre me aumentava a minha fé, o Senhor sempre aumentava a minha fé, o Senhor sempre fazia eu confiar em Deus e também amar essa graça maravilhosa que é o sangue do Senhor Jesus, essa graça maravilhosa que foi o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. Porque a graça maravilhosa, querida irmandade, não é o templo onde nós congregamos, não é a igreja de cimento e cal onde nós congregamos, não. A graça maravilhosa é a graça do Senhor Jesus, a qual Ele nos concede, a qual Ele nos faz reconhecer que Ele veio, morreu na cruz, fez o sacrifício de cruz para nos salvar. Amém? Amém, irmãos? Sei que todos que vão ouvir esse testemunho, eu havia prometido que eu iria gravar esse testemunho. Me perdoe, querida irmandade, se não saiu bem gravado, se não saiu tudo que eu tinha que gravar. Mas eu disse que o Senhor me daria força para que eu viesse gravar, porque para gravar um testemunho não é fácil, não. Tem que, somente com a força de Deus, com a ajuda de Deus que podemos gravar algo, querida irmandade. E aí eu caminho até os dias de hoje, servindo esse Deus em espírito e em verdade. Digo para todos que passei por muitas e muitas provações na minha vida. Depois, na época, fiquei sozinha servindo a Deus com as crianças. E hoje, querida irmandade, eu digo para vocês que no ano de 2019, o Senhor me preparou o meu esposo. Eu me casei no ano de 2019, querida irmandade. Eu havia ficado sozinha com os filhos, porque alguém não valorizou esta graça. E aí eu fiquei sozinha com os filhos. Depois caminhava um pouco, parava um pouco, caminhava um pouco, parava um pouco, mas estou aqui na presença desse Deus firme e fiel, a esse Deus glorioso. E agora no ano de 2019 o Senhor me preparou que eu me casei com meu esposo, uma pessoa simples, mas uma pessoa humilde, uma pessoa obediente a Deus, um ser que tem muito amor em mim, muito amor nos meus filhos, nos nossos filhos que ele fala, ele tem muito amor. E hoje, querida irmandade, agora no dia 25, aliás, no dia 5 de maio agora, desse ano de 2024, ele desceu às águas do Santo Batismo. Eu havia testemunhado ele assim que eu me casei, que nós nos casamos. Eu havia testemunhado ele, querida irmandade. E digo para todos vocês que eu tenho que dizer a verdade para todos vocês. Esse meu esposo, ele é um pajé. Eu sou indígena e o Senhor preparou o meu casamento com ele. Ele é um pajé, um homem de Deus, abençoado, tem muita fé no Senhor, obediência a Deus, e ele está congregando com muita alegria. Ele está congregando com muita alegria, porque o Senhor veio para salvar os pajés também, o Senhor veio para salvar os índios, o Senhor veio para salvar todos os povos, nações e línguas. O Senhor veio para salvar, querida irmandade. Ele está muito feliz na presença de Deus. Ele reconhece por todas as lutas que eu passei, por todas as provações que eu passei nessa terra. Foi tanta provação, querida irmandade, no dia que eu desci as águas do Santo Batismo, ali no mês de maio do ano de 1993, querida irmandade, que eu desci as águas. Portanto, eu estava até de 9 meses da criança, né? E no próximo mês que a criança nasceu. E aí, querida irmandade, eu digo para vocês que na noite que eu desci as águas do Santo Batismo na congregação cristã no Brasil, eu digo para vocês, quando eu cheguei em casa, passei por lutas, muitas lutas, já provações. Querida irmandade, o inimigo queria me atormentar noite e dia, porque eu me batizei, porque eu desci as águas do Santo Batismo, porque o Senhor tinha falado comigo naquela noite que eu entrei na congregação pela primeira vez, que o Senhor mandou a palavra da arca e diz: você é a arca de Deus na terra que entrou aqui dentro dessa igreja nesta noite. Aquele que tocar em ti morrerá. Mas a partir do dia que eu me batizei, querida irmandade, foi provações, tantas provações,
que eu vivia cantando o hino, glorificando a Deus, sem parar. Eu pegava o inário, querida Irmandade, e ali cantava, glorificava a Deus sem parar. Eu me sentia da mesma forma como a diferença era que o rei Saul estava em desobediência a Deus, o rei Saul já não estava mais na presença de Deus, portanto ele era atormentado ali pelos demônios e precisava de Davi, do pequeno Davi, vir tocar harpa para ele, para que ele tivesse paz. A diferença era que eu tinha me batizado nas águas do Santo Batismo, tinha me batizado na congregação cristã no Brasil e estava ali a convite de Deus, o chamado de Deus, pela ordenança de Deus, eu me batizei. E ali, querida Irmandade, eu estava ali em obediência a Deus. A diferença que eu tinha do rei Saul era que eu estava ali em novidade de vida, que eu estava ali muito feliz, querida Irmandade, por estar ali também na presença de Deus, porque estive na presença de Deus quando eu estava na outra igreja, depois também continuei na presença de Deus assim que eu me batizei na congregação. E ali, querida Irmandade, tinha uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que essa pessoa me atormentava de dia e de noite e falava para mim: você se batizou? Você se batizou naquela igreja, congregação cristã? Você se batizou? Fala para mim se você se batizou. Aí eu ficava ali, em espírito ali de oração, espírito ali orando a Deus e cantando e glorificando a Deus, aleluia. Na minha época que eu me batizei era o Inário 4, aleluia, Jesus. E ali eu cantava os hinos gloriosos ali, o Senhor é minha luz e minha eterna salvação. Ali eu cantava e glorificava a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus nas alturas dos céus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas, santo é o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado é o nome de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor eterno. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Tô vendo aqui se eu consigo cantar um hino aqui, querida Irmandade. Eu não tinha pegado o inário, mas vou ver se o Senhor me concede a graça de cantar um hino, a qual eu cantava, do Inário 4, a qual eu cantava, querida Irmandade. Cantava vários hinos aqui. Glória a Deus nas alturas dos céus. Eu cantava assim, querida Irmandade, glorificando a Deus, aqueles tormentos me atormentando a minha vida, e eu cantava assim: o Senhor é minha luz e minha eterna salvação. A quem devo eu temer? Pois ele é meu fiel guardião. O Senhor é o meu Deus, nada que recearei. O seu braço estendido, sempre perto de mim sentirei. Se eu fosse aqui cercado pelo exército do mal, o meu Deus enviaria seu exército celestial. Com meu coração em paz, sirvo ao grande Criador. Eu sou fraco e pequeno, mas potente é Deus, meu Senhor. Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor, pois assim contemplarei a formosura do meu Criador.
Ele me esconderá quando vier a tentação. Protegido eu serei, sempre debaixo do seu pavilhão. Quando tu disseste, ó Deus, a minha face sim buscai, disse a ti meu coração, eu buscarei sua face, bom Pai. Quando o fim aqui chegar, Deus para si recolherá minha alma resgatada e os bens eternos lhes dará. Querida Irmandade, esse hino, eu esqueci de falar aqui, mas é o 114. É o 114 do Inário 4. E aí, querida Irmandade, eu cantava esse hino. Aí quem estava ali perto de mim, tirando a minha paz, ia embora, mas ia brava, com muita braveza, indo embora, mas saía de perto quando eu começava a cantar esse hino, querida Irmandade. Glória a Deus nas alturas. Perdoe que cantei, mas não ficou muito bom. Mas cantei para dizer para todos vocês, todos os povos, nações e línguas, irmãos amados da Assembleia de Deus, irmãos queridos de outras igrejas, irmãos fiéis a Deus, que também irão ser arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus nas alturas. Digo para todos vocês que esse testemunho é fiel e verdadeiro. Esse testemunho aconteceu comigo, querida Irmandade, tudo que eu falei aqui. Glória a Deus. Eu acredito que eu tenho dito tudo que o Senhor tem preparado para mim dizer. Eu acredito que eu tenha dito aqui, querida Irmandade. E agradeço a Deus por essa grande força. E só o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém.